Então, queridos, primeiro eu queria agradecer ao Rony pelo convite. Na verdade, para mim que é sempre uma honra, né, poder ministrar assim coisas que o senhor tem falado comigo e que tem me tocado bastante. E o assunto que eu queria trazer hoje, que eu quero trazer hoje, eu vou fazer num formato assim. Eu separei vários versículos. São vários versículos de vários autores. E para ficar um pouco mais dinâmico, tudo isso que eu for falando vai começar a dar base para aquilo que eu quero falar no final. Então, se vocês quiserem ir acompanhando, só que eu vou passar um pouquinho mais rápido para que não se torne muito cansativo. Então, eu vou começar com Miqueias, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: o remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas, leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa sem que ninguém a possa livrar. Esdras, capítulo 9, versículo 15. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Jeremias, capítulo 50, versículo 20. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Miqueias, capítulo 2, versículo 12. Eu vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Zacarias, capítulo 8, versículo 12. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Está começando a ficar claro a palavra que eu quero destacar aqui, né? Vamos lá. Miqueias, capítulo 5, versículo 7. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá de seres humanos. E aqui, nesse versículo, eu vou fazer uma pequena pausa para a gente refletir um pouquinho em relação aos tempos que nós estamos vivendo politicamente. Vou ler de novo. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor, como o aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. Caminhando. Jeremias, capítulo 6, versículo 8. Ouça minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusque-se o remanescente de Israel, tão completamente como se faz uma videira, como faz quem colhe uvas, repassa os ramos, cacho por cacho. E esse versículo aqui é maravilhoso. Olha como o Senhor coloca. O remanescente é procurado como aquele que está na videira, procurando cacho por cacho, cacho por cacho. E assim vai os olhos do Senhor, no coração de homem por homem, homem por homem, homem por homem. Isaías capítulo 10, versículo 20. Naquele dia, e quando na palavra remete à expressão naquele dia, a gente subentende que é o dia do Senhor, né?
Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Glória a Deus. Esse versículo aqui, se a gente prestar atenção, fala exatamente quando os olhos dos judeus vão se abrir para o anticristo e vão perceber que ele não era o Messias que eles estavam esperando. Jeremias 23, 3. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde eu expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Segunda Reis, capítulo 19, versículo 30. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. E aí a gente pode pensar o seguinte, né? Vocês podem pensar assim, pô, mas só está falando da antiga aliança, da primeira aliança. Mas vamos lá para a nova aliança, então. Romanos, capítulo 9, a partir do verso 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, os vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Isaías, versículo 28. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Segunda Reis 19, novamente. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e se encherão os frutos dos seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Então está dizendo aqui que os ciúmes, o zelo do Senhor dos Exércitos é quem vai realizar essas coisas. Romanos 11, versículo 5. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Glória a Deus. E o último versículo que eu quero destacar aqui, Isaías, capítulo 10, versículo 17. A luz de Israel se tornará como um fogo, o seu santo uma chama. Num único dia, ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória de suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como se definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, o Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus Todo-Poderoso. E por que eu li todos esses versículos, meus irmãos? Para dizer o seguinte, que Deus não precisa de uma multidão.
Deus só precisa de um remanescente. Deus opera através das gerações, através dos remanescentes, de um remanescente. Se nós formos pegar as gerações contadas na palavra, a gente vai começar a perceber que em cada geração Deus colhe um remanescente. Seja um remanescente do povo, seja uma pessoa específica. Se nós pegarmos aqui entre a geração corrompida pré-diluviana, a gente tem Enoque, que caminhou com Deus e foi levado como remanescente. Noé, Abraão, Moisés, Davi, Daniel. E tem um livro, irmãos, que eu gostaria de sugerir fortemente para que os irmãos lessem, se ainda não leram, que é um livro que, infelizmente, ou, enfim, ele não está na Bíblia evangélica, mas na católica, que é um livro de cunho histórico muito poderoso, que é o livro dos Macabeus. E a história de Judas Macabeu é um remanescente glorioso, que lutou contra, primeiro, o helenismo, a invasão da Grécia, que é o livro dos Macabeus, meus irmãos, quando eu estava lendo, o Senhor falou fortemente comigo que é um conto que nos mostra o microapocalipse. E a gente pode amplificar isso para ver como vai acontecer nos dias de hoje. Porque naquela época era a mesma coisa, o helenismo que hoje está disfarçado, mas é o mesmo sentimento que é o homem, né? O homem no centro das coisas, vinha avançando sobre Israel, e Judas Macabeu lutou contra isso de uma forma extraordinária, e a mão do Senhor estava com ele de uma forma tão poderosa que é preciso ter muita fé para ler e crer naquilo que tudo que aconteceu. E a gente sabe que aconteceu. Então, Judas Macabeu também, um remanescente. Depois veio o Império Romano e eles continuaram lutando. E Judas Macabeu antecedeu um pouquinho o tempo de Jesus, né? Como as coisas estavam. E fala sobre a aliança que Israel fez com o Estado romano para que as coisas ficassem como estavam, para que justamente o julgamento de Jesus acontecesse como aconteceu, através de um líder romano e com os fariseus do outro lado. Então fica um parênteses aí que é bem, bem interessante. Mas então, o que Deus tem falado comigo é isso, que mesmo que uma multidão esteja com o coração virado para outro lugar, um remanescente não vai estar. E a minha oração, irmãos, tem sido essa: Senhor, eu quero ser esse remanescente. Eu quero ser o remanescente. Me molda, me poda, me disciplina, me mostra. Porque Deus vem mostrando isso através do tempo, que os remanescentes fiéis que ele vai colhendo a cada geração é o que vão mantendo e sustentando também as ações. Então, quem é o remanescente hoje, nos nossos tempos, né? Quem é o remanescente, já que a nossa luta não é mais contra a carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestes? Então, foi uma pergunta que eu fiz para Deus e deixei ela anotada e esperei a resposta, o que ele ia falar para mim. E eu recebi da parte do Senhor, meus irmãos, que remanescente é aquele que não negocia Cristo. É aquele que não negocia Cristo em hipótese alguma. Você pode, sim, e vai acontecer, de lidar com pessoas que têm opiniões diferentes, crenças diferentes, mas de forma alguma isso pode penetrar
dentro de nós, dos nossos princípios e dos nossos valores. Nós podemos estar irados com as coisas que estão acontecendo a nível nacional e a nível mundial. Então, o remanescente hoje dos nossos tempos é aquele que não vai relativizar as coisas. Não vai entrar na moda ecumênica das coisas. A gente deve amar os pecadores e aqueles que estão próximos de nós, porque nós também somos pecadores e nós já estivemos lá. Mas não podemos negociar os valores de Cristo. Não podemos, de forma alguma, negociar isso. E se nós não negociando os valores de Cristo, nós nos colocamos como remanescentes de uma geração corrompida. Eu vou voltar de novo no livro de Judas Macabeu, porque o que aconteceu naquela época com Israel? Israel relativizou as coisas e fez acordos com a Grécia, com o helenismo que vinha dominante no mundo. Naquela época, essa foi a época de, vocês devem lembrar do livro de Daniel, de Antíoco Epífanes IV, que foi um comandante grego justamente dessa época. A revolta dos Macabeus fala de Antíoco Epífanes. Foi ele que invadiu o templo e fez um culto a Zeus, sacrificando um porco. Então, isso é o que está por vir. Quando Jesus fala, quem leia Daniel, entenda, é isso que vai acontecer nos nossos tempos novamente, em escala global. O helenismo entrando, o antropocentrismo, que é o homem no centro de todas as coisas, vai entrar no templo de Deus e sacrificar a Zeus um porco, entre aspas, né? Então, irmãos, a palavra que eu tenho hoje é essa. A gente precisa ficar firme como remanescente. Remanescente não é aquele que não peca, mas é aquele que luta contra o pecado. É aquele que compreende sua fraqueza. É aquele como Davi que lança diante de Deus as suas coisas mais profundas, mais escuras, mais densas, mais difíceis. E ao final de muitos salmos ele fala: quanto a mim, eu confio no teu amor. Eu confio no teu amor. Que o justo me bata, me corrija, ou bota uma sentinela à porta dos meus lábios, Salmo 141. Até já decorei, de tanto que li. A gente não pode deixar de lutar, irmãos. O remanescente é aquele que luta até o final. Luta até o final, com a bandeira de Cristo. E eu vou ler mais um versículo aqui. Eu anotei aqui. Mais 3 exemplos de remanescentes de geração em geração. Gideão, que de 22 mil soldados lutou com 300 remanescentes fiéis. Quando Jesus enviou os seguidores dele era 70, voltaram 12 remanescentes fiéis. Josué mandou 12 espias para a terra prometida, 2 voltaram com a boa palavra, 2 remanescentes. Então, no meio do povo de Deus, sempre vai ter aqueles que estão, mas não estão de coração, e o remanescente fiel. Que sejamos nós os remanescentes fiéis. Zacarias, versículo 13. Zacarias, capítulo 13, versículo 8. Esse versículo, meus irmãos, é muito forte. Fala sobre os tempos finais e fala justamente sobre como o Senhor vai tratar e como ele vai colocar os remanescentes fiéis. Zacarias 13, 8. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei
essa terça parte no fogo, e refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, amados, não esperemos um caminho de algodão, mas pedras duras e pontiagudas. Porém, nós seremos purificados como ouro, e isso nos levará a uma glória futura que nós não conseguimos mensurar ainda. Só através da fé e do amor ao Senhor. Então, amados, nós, como remanescentes fiéis, temos que exalar o bom perfume de Cristo. Nós temos que, durante o nosso dia, os nossos pequenos e grandes atos, exalar o perfume de Cristo. E para finalizar, o Senhor me levou a João, capítulo 13, versículo 34, porque eu falei, Senhor, como seremos nós nessa geração? O que nós temos que fazer? João, versículo 13, João, capítulo 13, versículo 34. Jesus fala: Vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerei todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, amados, ser o remanescente fiel não é o melhor teólogo, não é aquele que é bom com as palavras, não é aquele que conhece tudo de Bíblia, não é aquele que sai fazendo loucuras. O remanescente fiel é aquele que ama como Cristo amou. E como Cristo amou? Se sacrificando, entregando tudo. Foi como ele falou: se te pedir a túnica, dá também o manto. Se o teu irmão te pedir para andar 1 milha, anda 2. Fazer mais e além daquilo que se espera. Porque o mundo, os bonzinhos, eles fazem as suas coisas, eles dão suas cestas básicas, eles tiram seu selfie ajudando numa obra social, mas nós, irmãos, a gente tem que ir além e caminhar a 2 milha, fazer mais do que aquilo que foi pedido e, se possível, em silêncio, para que o nosso Pai que está no céu nos recompense da forma como Ele acha que deve ser recompensado e não com a fama do mundo. Esse é o remanescente fiel dos nossos tempos. O nosso amor tem que superar o amor de todas as pessoas que eu digo assim, que estão em outras religiões ou outras que não têm Cristo como centro. Nós, como cristãos, nós temos que ter um amor tão brutal que as pessoas vão olhar para nós, a gente não precisa ficar citando versículo. E na hora certa, essa pessoa vai olhar para nós e vai perguntar, e ela vai perceber que nós temos Jesus. E nós somos o remanescente fiel. E assim o reino de Cristo se expande. Então, que seja o nosso perfume, irmãos. E eu me incluo muito nisso, porque eu sou o primeiro dos piores. E eu oro a Deus todo dia, pela misericórdia dele, que ele me dê situações para que eu possa avançar no amor ao meu próximo. Não só com as pessoas que estão próximas, porque é fácil amar quem se ama, mas com as outras pessoas, com os desconhecidos também, com aqueles que precisam. Remanescente fiel, que a gente possa ser. Seria isso, amados. Que Deus abençoe cada um e que possa queimar no coração de vocês, assim como tem queimado no meu essa palavra.